Neste vídeo iremos trabalhar outro tipo de sucessões. Ora, vamos começar numa sequência aqui numérica de, por exemplo, começa no 1. Agora vou multiplicar sempre por 2, portanto, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 64, 128, por aí fora. Ou seja, ao primeiro elemento multiplico sempre pelo mesmo valor, que neste caso damos o nome de razão. Esta sequência corresponde a uma progressão geométrica. Algumas propriedades que é importante saber em relação a uma progressão geométrica. Por exemplo, como obter o termo geral? Ora, se eu tiver o primeiro elemento e a razão, eu posso dizer que o termo geral, então, é dado por o 1 vezes r elevado a n menos 1. Se tiver um termo qualquer e a razão, eu posso dizer que o termo geral é dado por o de k vezes r elevado a n menos k. Em relação à monotonia, o que é que podemos concluir de uma progressão geométrica? Ora, para começar, se a razão for negativa, o que é que vai acontecer? Imaginem que o primeiro termo é 1. Multiplicam por menos 1, volta a dar menos 1. Volta a multiplicar por menos 1, volta a dar 1. Ou seja, se estão sempre a multiplicar por um negativo, ele vai alternando positivo, negativo, positivo, negativo. Portanto, se a razão for negativa, vocês podem logo concluir que não é monótona. Mas, por exemplo, se o primeiro termo for positivo e a razão for maior que 1, imaginem, 2, ou o exemplo que estava em cima, o primeiro termo era 1 e a razão era 2, ele estava sempre a aumentar. Portanto, neste caso, ela será monótona crescente. Então, e se o primeiro termo for positivo e a razão estiver entre 0 e 1? Ou seja, por exemplo, 1 meio, 1 quarto. É como se a cada valor, imaginem que a razão é 1 meio. Se a cada termo anterior estivesse a multiplicar por 1 meio, na prática estou a dividir por 2. Portanto, ela irá diminuir. Portanto, neste caso será monótona decrescente. Ou seja, ao contrário do vídeo que eu divulguei anteriormente, uma progressão aritmética é sempre monótona. Eu acabei de dar aqui 3 exemplos em que uma progressão geométrica pode não ser monótona, pode ser monótona crescente ou decrescente, portanto pode ser várias coisas e é preciso ter esse cuidado. Outra coisa, como é que eu provo que uma sucessão é uma progressão geométrica? Ora, eu digo que o n é progressão geométrica se o quociente entre o termo seguinte e o termo anterior for constante. E isso é a razão. Outro resultado importante que é preciso saber antes propriamente de começar a fazer exercícios é calcular a soma dos n primeiros termos, que normalmente aparece em formulário de exame, que é o primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1 sobre r menos 1. Repito, esta é a forma para a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica.